Olá, irmãos, graça e paz. Sou o pastor Luciano Pereira da Silva. Atualmente sou secretário-geral do CIEMAL, que é o Conselho de Igrejas Evangélicas Metodistas da América Latina e do Caribe. Mas, antes de tudo, sou pastor, sou missionário. Tive meu encontro com o Senhor no ano 88, lá no interior do Paraná. E em 89 fui batizado na Igreja Metodista. E desde então comecei já meu ministério, trabalhando com jovens, no Ministério de Louvor, e sempre com esse forte sentido de um chamado para a missão. Porque Deus fez uma obra grande na minha vida, de libertação, de restauração, e Deus começou a me usar nessa direção também. Depois de 5 anos, fui recomendado para o ministério e comecei meus estudos no seminário. E desde o primeiro ano no seminário, eu já comecei a trabalhar em igrejas, ajudar a pastores, como seminarista, como pastor ajudante. Isso continuou pelos 5 anos de estudos e depois fui nomeado como pastor titular. E ali trabalhei no estado do Paraná, em 3 igrejas, onde eu vi Deus agindo, dando muitos discípulos no meio de lutas e dificuldades, mas sempre com muitos frutos. Deus fazendo milagres, restauração de vidas, transformação de vidas através do nosso ministério. Sempre foi um privilégio poder servir a Deus. E no ano de 2006, eu estava numa igreja que estava crescendo bastante, um grande mover de Deus, verdadeiramente um avivamento acontecendo naquela igreja. Eu fui convidado por um amigo para visitar o Canadá, visitar a família dele lá e pregar em algumas igrejas. Então, preguei lá em algumas igrejas, ele traduzindo para o francês. E ao chegar lá em Montreal, eu ouvi assim mesmo o Senhor falando. Obviamente, hoje eu posso dizer que era o Senhor que estava falando, porque no momento eu achei que era algo da minha cabeça. E o Senhor dizia que eu ia visitar muitos países, pregar em muitos lugares, em muitas nações. Então eu voltei para o Brasil, na minha igreja, estava muito bem, tranquilo, mas o meu coração queimava para aceitar um desafio, um chamado para a missão transcultural. E naquele tempo eu achei que era o Canadá. Então eu fui estudar no Canadá, o francês, preguei em outras igrejas e fui convidado para ser missionário lá. Então, deixamos tudo certo, estava tudo já organizado, mas no último momento o visto da nossa filha, que é especial, não saiu. Então nós já tínhamos deixado a igreja, agora estávamos sem igreja e sem trabalho. E o Senhor começou a mover no ano de 2010, que eu preguei em muitas igrejas no Brasil, cada cidade, os pastores me convidavam para pregar. E assim, realmente foi um grande tempo assim naquele ano de 2010, onde nunca nos faltou nada. Deus provendo em todas as áreas. E foi assim um grande mover de Deus na nossa vida, nós aprendemos muito naquele ano. E no final de 2010, o bispo João Carlos, que é o meu bispo, ele me desafiou a ir para o Peru. E então ele disse que nós teríamos que aceitar realmente o desafio, porque nós iríamos ganhar menos lá do que um pastor ganha no Brasil. Nós aceitamos o desafio, Eu conversei com a Shirley, nós oramos, e a Shirley me disse assim na época: o que Jesus faria nesse caso? Então eu já entendi que realmente era plano de Deus para nós. Fomos para lá, fui secretário, diretor nacional de discipulado por 4 anos lá no Peru, onde eu visitava o país todo, pregando, fazendo conferências, encontros. Foi assim um tempo tremendo. Estive nas Cordilheiras dos Andes, com os quechuas, foi um tempo assim maravilhoso de aprender naquela cultura, de crescer com aqueles irmãos, com aquelas pessoas queridas e que Deus nos deu lá no Peru. Depois fomos desafiados a estar no CIEMAL e no ano de 2013 fomos eleitos para ser secretário-geral e Deus ampliando. E aí, a partir dali, nesse projeto de mobilizar, conectar e treinar pessoas, irmãos e irmãs, para revitalizar igrejas, para fazer o discipulado, para plantar novas igrejas. E nesse trabalho nós temos nos dedicado até hoje. Viemos para o Panamá por ser um país mais centralizado nas Américas
E Deus tem nos usado para visitar muitos países, como Ele tinha falado lá atrás, quando eu fui a primeira vez ao Canadá. E já são mais de 36 países, onde a maioria deles nós pregamos, nós falamos do Senhor Jesus, do Evangelho, nós treinamos pessoas e temos nos disposto cada dia mais para fazer a obra do Senhor. Tem sido um privilégio poder servir a Deus e quero desafiar você a deixar que o Espírito Santo sopre e que Ele te leve aonde Ele quer, do jeito que Ele quer. E certamente você vai ser muito feliz. Eu tenho sido feliz por obedecer à vontade de Deus. Não sem lutas, não sem dificuldades, mas sempre vendo a mão de Deus operar. E graças a Deus hoje estamos aqui no Panamá, temos trabalhado aqui como pastores, como obreiros, temos visto também frutos do ministério aqui e assim continuamos nessa obra maravilhosa que é servir ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Grande abraço.